Oi, gente. O barroco no Brasil é a literatura que segue o quentismo. Assim que os portugueses chegaram aqui, eles escreviam cartas e essa literatura é literatura de informação, mas ela era feita por portugueses para portugueses. Agora, no barroco, a gente começa um novo ciclo. Já chegaram os portugueses aqui, já colonizaram alguns lugares, já começaram a plantar cana-de-açúcar. Então, o quê? Nós temos já uma população que nasceu aqui. Nós já temos brasileiros vivendo no Brasil. E aí que começa o barroco do século XVII. O contexto histórico que eu poderia. A gente não vai ler tudo isso daqui, não. Eu vou falar o mais importante, que é a questão da Contra-Reforma, em que você tem aqui no vivendo no Brasil, ainda na história, né? Não só no Brasil, mas na Europa também. A questão religiosa, né, que vai ser super importante, e a descoberta do ouro em algumas cidades do Brasil. Essa descoberta do ouro fez com que a capital, que era em Salvador, que era lá no Nordeste, mudasse para o Rio de Janeiro, porque o ouro que se descobriu em Minas, ele ia para o Rio de Janeiro e de lá ele se deslocava para Portugal. Era uma rota, né? Porque você sabe, Minas não tem mar, né? Você descobriu o ouro, os diamantes, olha lá, Ouro Preto, Diamantina, Minas Gerais. Todas essas cidades, elas surgiram por conta da descoberta desses metais preciosos. E para levar para Portugal tinha que ter o porto. Paraty, uma cidade no Rio de Janeiro, que ela se construiu para escoar esse ouro para Portugal, através dos portos de lá, tá bom? Então, palavra-chave: contra-reforma. Contra-reforma revela uma religiosidade excessiva que vai aparecer na literatura. O ciclo do ouro, arte religiosa, exagero e ostentação, conflito entre o espiritual e o físico, tá certo? Um grande escultor, artista do barroco vai ser o Aleijadinho. Então, aqui você tem um exemplo de uma escultura do Aleijadinho. Repara, tema religioso. Além de tema religioso, você tem aqui, né, a escultura com certo movimento. Ela não está paradinha, você tem a intenção de um movimento. O menininho olhando para trás, Jesus em direção em algum lugar com a cruz, você tem uma pessoa aqui tocando. Então, essa parte nas artes plásticas é uma característica do barroco. Vamos ver algumas as cidades mineiras, assim. As igrejas vão ser grandes representações do barroco no Brasil. Observa essa estrutura meio gótica, com essas colunas, esses adereços, né? O rococó é esse exagero nos detalhes. Não basta ter um anjinho aqui, você tem um anjinho aqui, 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 aqui. Você tem que colocar vários detalhes. O exagero disso é chamado de rococó. Essas igrejas, inclusive, elas tinham partes folheadas a ouro, tá? Aqui você tem um exemplo, olha, de como as cidades elas se formaram. Olha, aqui são cidades dessa época. Como a riqueza construiu umas cidades tão lindas, né? A riqueza do ouro. Mais uma igreja, outra igreja. Vocês estão vendo, né? As características. Bom, o que vai diferenciar o clássico e o barroco? A gente vai ver duas esculturas para poder analisar essas diferenças. Quanto ao clássico, ele vai prevalecer a beleza, a perfeição e o equilíbrio. No barroco, você vai ter mais emoção, mais exagero em cima da mesma obra. Pietà é sempre uma escultura da mãe de Jesus segurando o filho morto, Jesus Cristo morto. Pensa bem, a Maria devia ter uns 50 anos quando Jesus morreu, se ele tinha 33, não é isso? Essa Maria parece que tem 50 anos, numa época em que as mulheres eram muito sofridas, elas não tinham, né? As mulheres e os homens. Jesus também parece um menino,
Um corpo não parece um corpo de um homem, mas a beleza de um rapaz, né? Beleza. Perfeição. A anatomia tem que ser perfeita. Para esculpir, você vai ter que saber como que um tecido fica para você fazer uma escultura de um tecido perfeita. Anatomia perfeita. Equilíbrio. Essa mãe de Jesus não está parecendo que está sofrendo. Ela está parecendo equilibrada. A emoção não transparece no rosto dela. Pensa, o filho dela acabou de morrer. Já a Pietà barroca, ela vai ter todo o drama, né? Não tem equilíbrio aqui ela está emotiva, certo? Ela não está, ela também não tem a beleza adolescente daquela outra Maria. Essa aqui já é uma mulher madura. Jesus também não é um menino. Você percebe aqui pelo cabelo, pelo formato do corpo. Você tem também aqui o drama que se dá pelo sangue, as feridas, a mão machucada, a mão, né? Olha só. Agora eu quero que você preste atenção. Enquanto nessa obra, tudo está parado. Tudo está parado. Nessa daqui tem uma expressão de movimento, tá certo? A mesma coisa que a gente viu lá na escultura do Aleijadinho, tá? Então, mesmo sendo o barroco uma continuidade do Renascimento, do clássico, ele vai além. A primeira obra na literatura brasileira que é considerada barroca é Prosopopeia de Bento Teixeira. Mas nós vamos falar mesmo é do Gregório de Matos, é o Boca do Inferno, que é um poeta, e do Padre Antônio Vieira, que eles são os que tiveram maior representatividade. Características do barroco no Brasil: linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano. Então, não é assim, o homem vai estar dividido entre falar sobre Deus e seguir as suas vontades físicas, carnais, né? A bebida, a comida, o sexo. Mas tudo isso entra em confronto com a religião. Então, é uma arte dualista. Nessa divisão, você vai ter o quê? Contrastes. Na pintura seria o claro e o escuro. Na poesia vão ser as antíteses. A valorização dos detalhes. Cultismo, uso de palavras difíceis, rebuscadas. Conceptismo, você jogar com as ideias. Você vai trabalhar a argumentação. Vamos falar do Gregório? Gregório de Matos. Ele nasceu numa família abastada, na cidade de Salvador. Estudou no colégio de jesuítas, graduou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Lembrando, não existia universidade no Brasil. Se alguém de uma família abastada quisesse estudar, fazer Direito, Medicina, né, tinha que ir para Portugal, certo? Foi para Coimbra, onde ele se formou em Direito. Ele participou ativamente da vida pública. Trabalhou como curador de órfãos e como juiz criminal. E foi aí que ele começou a escrever, certo? A poesia dele, ele vai ser chamado de Boca do Inferno, porque a poesia dele viaja entre a denúncia social política, entre a religiosidade, entre o lirismo e sobre o amor erótico. Então ele vai passar por todos. Olha esse poema número 1, a gente não vai ver todos, tá? Vamos ver só o primeiro poema, em que ele faz uma denúncia social. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro? Em cada porta um bem frequente olheio, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados. Todos que não o furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Então, na primeira estrofe, ó, vocês estão vendo que você tem um soneto aqui. Um soneto, todo como clássico.
Só que o tema não vai ser clássico, o tema vai ser barroco, porque ele começa a questionar aqui a questão dos governadores que não conseguem governar sua própria casa, quer governar todo mundo. As pessoas que ficam vigiando o que o outro faz e para jogar, para depois levar até a praça, ao terreiro, contar para todo mundo, cuidando da vida do outro. Aqui ele falando assim, usura tem a ver que praticar juros altíssimos, a usura, né? Então as pessoas que são as pobres são as únicas que não roubam. E todo mundo que tem dinheiro rouba. Estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia, tá? Aqui ele fala sobre Deus, em que ele pensa, ó, na hora da morte, pois veja minha vida anoitecer, é meu Jesus a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro, em que ele está vendo a hora da morte e aí ele quer o perdão pelos pecados que ele cometeu em vida. Poesia erótica. Amor é finalmente embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Aqui é meio que um diálogo ao poema de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver? Não, o amor é embaraço de pernas, é uma coisa física. Tem o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, chamado de imperador da língua portuguesa por Fernando Pessoa, porque ele também faz parte da literatura portuguesa, não só da brasileira. Foi autor de correspondências, textos proféticos, sermões. Esse último gênero textual lhe garantiu grande destaque pela riqueza no trabalho com a linguagem e pela abordagem de temas políticos e sociais em meio a imagens religiosas. Os sermões do Padre Antônio Vieira, ele é bem o conceptismo, né? Ele usava um jogo de palavras, um jogo de ideias para convencer o ouvinte, que no caso era o ouvinte do sermão, tá? Ele também é conhecido por lutar pelos indígenas, para evitar que eles fossem escravizados e coisa e tal. Eu vou pegar aqui esse pedacinho do sermão da 60ª, em que ele faz o seguinte, olha para vocês perceberem o jogo de palavras, né? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mister luz, a mister espelho e a mister olhos. Então, aqui, ó, só o comecinho que ele já está dizendo. Para você poder ver a si mesmo, você tem que ter 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se faltar qualquer uma delas, você não consegue. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar num homem dentro de si e ver-se a si mesmo? Para essa vista são necessários olhos, é necessária luz, é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Se os olhos é o conhecimento, se o espelho é a doutrina, se luz é Deus, então por que o homem não entende as coisas? Por que ele não entende a si mesmo ou a palavra de Deus? É porque não tem luz? É porque não tem espelho? Ou é porque ele não tem olhos? Ou seja, ele não tem Deus? Ele não percebe a doutrina? Ele não tem a doutrina? Ou ele não tem o conhecimento? Tá? Então, vocês viram o jogo de palavras, ele faz uma comparação. Aqui é um outro trecho em que ele fala assim, ele quer dizer para você qual a diferença, olha, que Deus falou que saiu, comparou o evangelho ao semeador, mas ao que semeia. Reparar, não diz que ele saiu a semear o semeador, se não saiu a semear o que semeia. Porque ele vai discutir aqui uma diferença entre o nome e a ação. Uma coisa é você ter um nome, outra coisa é você ser aquilo. Uma coisa é você ser um estudante, né? Ter o nome de estudante. E outra coisa é você estudar. Uma coisa é você ter o nome de professor e outra coisa é você ser um professor. Então, ter a ação de ensinar.
Então, ele vai fazer uma oposição, uma antítese, lembrando das figuras de linguagem, entre o nome e a ação. Isso também é um jogo de palavras, tá, gente? Então, lembrando, as figuras de linguagem, como a comparação, a metáfora e a antítese, são os adornos da poesia barroca. Assim, você tinha aquele mundo de anjinho na igreja, entalhado nas portas da igreja, nos adereços. Os adereços da poesia serão as figuras de linguagem, tá? Então é isso. Até mais. Tchau.